Está começando agora o programa mais animado da sua internet. Espiritismo, humor e muito mais. Espiritismo da Depressão apresenta o Ghostcast, o podcast que foi feito pra você. Numa pequena aldeia dos Estados Unidos, chamada Hinesville, aconteceram uma série de fenômenos paranormais que chamaram muita atenção. Em 1848, na casa onde vivia a família Fox, numa determinada noite, ouviram-se barulhos nas paredes e pancadas por todo lado. Com medo, as meninas Fox não conseguiram dormir e foram ao quarto dos pais. Mas os ruídos continuaram. Assustada, uma das meninas teve a ideia de bater palmas para comunicar-se com o código de uma batida para sim e 2 batidas para não para as respostas. Descobriram que quem gerava os ruídos era um espírito, dizendo ser um vendedor assassinado na casa há alguns anos pelos antigos donos. As meninas ganharam fama com o acontecido e repetiram os fenômenos em diversos lugares da América. Fala galerinha, tá começando o nosso segundo maravilhoso, lindo de bonito podcast aqui, o Ghostcast pelo Espiritismo da Depressão. Eu sou o Vitor e pra mim as batidas nada mais eram do que o início do Olodum. Fala galera, meu nome é Giovanni e olha, não sou as irmãs Fox, mas eu tenho que ouvir cada coisa. Galera, eu sou o Rafael e se essas pancadas das irmãs Fox eram mensagens espirituais, o que seriam os pancadões? Eita! Ai, meu Deus, Fala sabe? galera, eu sou a Carol e se vocês ouvirem barulho de pancada na casa de vocês, não me chamem. Meu, Velho, acho que o público espírita é o público mais cagão que tem, velho. Ou Você raça, Com pode- certeza. Ou raça, é o que mais Você- entende, o que mais Quanto corre. Você mais fala você assim, estuda, mais você Você tem pergunta medo. pra alguém, você acredita em Deus? Não, mas você tem medo de espírito? Também não. Aí você pergunta, você acredita em Deus? Não, sou espírita. Aí você tem medo de espírito? Velho, não me deixa sozinho. Pelo amor de Deus. Assim, eu nunca vi um, mas se eu ver... Se eu ver, eu nunca mais, não estarei mais entre nós. Gente, no primeiro podcast foi maravilhoso. A gente teve mais de 2.500 views no podcast. Muita gente comentando. Eu fiquei muito feliz, assim. Não tenho como dizer como eu tô feliz com os comentários. Views não, né, Vitão? Escutes. Escute, Muito boa. sensacional. Que a gente tem o Google Translator do nosso lado. É isso aí, vamos começar a falar agora do nosso tema, que é polêmico, que vai ser um tumulto aqui na galera. É Irmãs Fox, a historinha que a gente acabou de ouvir. E aí? O Didi tinha comentado já, que antes da gente começar o podcast aqui, que... E aí, Didi? É real ou não é essa história? Aconteceu ou não aconteceu? Era o Olodum ou não era? Acho que era um Olodum espírita, porque pra mim aconteceu. Mas eu queria saber mais detalhes sobre isso. Mais detalhes? Mais detalhes. Então, tem muita gente que na verdade duvida um pouco dessa história das Irmãs Fox, né? Fala Sim. que é verdade, não era. Tem pessoas que dizem que as Irmãs Fox ganhavam dinheiro com isso depois, foi tudo armado. Mas a gente tem que pensar num lado positivo, que foi... esse foi, vamos dizer assim, um dos estopins para chegar na Europa e pro nosso querido
Rivaio. Não, esqueceu o nome de Esqueci o nome de Kardec. Kardec. Que poser. E pode deslizar Rivaio, É, Rivaio, tá vendo? Eu não falei. Vulgo que eu- Allan Kardec. É que eu falei Rivaio, que é um pouquinho mais inglês, entendeu? Você quer ser mais íntimo. Exatamente, Entendi. meu parceiro Rivaiozinho. Rivaiozinho. Mas e aí, Rafinha? Existiu, não existiu? Então, aí que tá. O que os céticos sempre falam, né? Eu também sou meio cético, mas tá legal a história, bacana, mas de onde que veio essa história aí, né? Quem será que contou? E a gente teve que pesquisar, né, pra achar de onde que veio, mas na minha opinião, que como eu não vou falar a parte científica agora, quero dar a minha opinião. Eu acho que as irmãs Fox foi um caso que existiu, e aí um monte de gente começou a inventar um monte de historinha, aí uns falaram que não existe, falaram que era tudo balela, aí outros falaram, nossa, é incrível, tinha mesmo os espíritos batiam nas paredes lá, era assombrado, não sei o quê. E aí ficou essas duas histórias e agora? Então, Rafa, mas antes das Irmãs Fox, com certeza já haviam tido fenômenos mediúnicos em outros lugares, assim, mas eu acho que... Por que não foi falado tanto quanto as Irmãs Fox? Sim, então, a mediunidade é um ponto importante. A mediunidade sempre existiu. Sempre. Desde o princípio da história do mundo, sempre existiu. Porque sempre existiram espíritos. A questão das Irmãs Fox e essa polêmica que envolve da história ser verdadeira ou não, a gente tem que trazer os fatos reais que aconteceram, né? Então, na época diziam que anteriormente até das Irmãs Fox entrarem naquela casa, a casa já era uma casa mal assombrada, porque ocorreu um assassinato. Então o pessoal não levava a sério muito o que estava acontecendo naquela casa ou não, Sim, não tinha lógica ou preparo para Exatamente. começar a estudar. Até que a Kate, né, a garotinha de 7 anos, ela resolveu, numa brincadeira de criança talvez, interagir. Bater palma. Exatamente. E daí surgiram o quê? As batidas. Que a gente chama hoje, se a gente for analisar no livro dos médiuns... De Olodum. Não. A gente já arranjou um termo científico para isso. Entendi. A Qual que é o termo? comunicação feita através de batidas chama-se tiptologia. 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 Gravem este nome, tiptologia. Está lá no livro dos médiuns, que o nosso querido Kardec, Rivaiozinho, Hipólitozinho, Entendi. tá? Entendi. Colocou lá. Então, foi todo um início ali da comunicação, que na verdade a comunicação ela era muito, vamos dizer assim, rudimentar, né? Porque a gente não tinha o conhecimento daquilo, né? Então esses fenômenos serviram, tanto Irmã Fox quanto Mesas Girantes, serviram para aguçar a curiosidade da galera para entender o que acontecia, né? Com certeza. E só voltando um pouquinho no que o Rafa disse sobre o porquê que a gente teve toda essa divulgação a partir das Irmãs Fox, né? Aí é um pouquinho da minha opinião também. A gente sabe que tudo aqui é uma cópia de lá, né? Do plano espiritual. Então, assim, a gente recebe a tecnologia e a informação conforme o ser humano está preparado para isso. E a gente sabe que até a década de 1600, 1700, o pessoal que falava sobre mediunidade, eles eram queimados, né? Até a Joana d'Arc é um exemplo disso. 1400, né? 1412. Um tempinho antes, assim. Uhum. E aí, na minha visão, o ser humano já estava um pouquinho mais evoluído para começar a aceitar isso. Então o plano espiritual mandou pra gente e fez com que se propagasse de uma forma para que as pessoas começassem a interagir com isso. Tanto que, um pouquinho depois, lá na França, nosso querido amigo Allan Kardec começou a estudar sobre esses fatos, né? Mas, Didi, Exatamente. deixa eu só fazer uma pergunta pra você. Naquela época você falou que lá, aqui é uma cópia mal feita de lá, vamos dizer assim, Isso, né? bem mal E que a gente recebeu da maneira que a gente conseguiria receber, que foi batidas. Você já recebeu algum e-mail Não, na minha época só tinha WhatsApp. no WhatsApp? O WhatsApp veio depois de e-mail, Didi. Então, mano, cheguei depois. Você chegou depois? Ah, Você ele não não e-mail. liga. Ai, meu Deus, ele Ai, quer falar desculpa. que ele tem 15 Ah, eu sou um anos. neném. Desculpa. Entendi. Nunca recebeu nenhum WhatsApp? WhatsApp já. Já? De quem? Deixa quieto. Deixa quieto, não fale pra gente. Claro, Vamos tá bom. voltar. Desculpa. Enfim. Então, a gente sabe que depois das Irmãs Fox, começou assim, lá nos Estados Unidos mesmo, já começou as batidas em outras casas. As Irmãs Sim. Fox saíram da casa onde elas estavam e as batidas continuaram. Continuaram. E aí chegou pro nosso querido grande
Então, aí evoluiu a história, né? Os fenômenos foram se alastrando em toda a América, né? Principalmente nos Estados Unidos, que aconteciam esses casos, e para a Europa. E o mais famoso caso que a gente tem é na França, em 1854, de acordo com o que é o Espiritismo, de Allan Kardec, que ele coloca que foi o fenômeno das mesas girantes. Lembrando que demorou tanto, porque antigamente o método deles era via carta, jornal, enfim. E a gente tem que pensar que isso ia com navio, não existia avião. Por isso que demorava tanto as viagens dos Estados Unidos para a Europa. Para chegar as informações, né? Mas se propagou mesmo, o Lodum veio até pra Bahia, aqui no Brasil. Veio. E daí o lance de Kardec ele foi convidado por um amigo dele ele estudava, na época Kardec já estudava sobre o magnetismo. Então, através de um amigo dele, ele ficou sabendo dessas reuniões que aconteciam. E o amigo falou que as mesas dançavam, falavam, voavam, enfim, faziam escarcéu, essas mesas, que eu tenho medo delas. Nossa. Até que ela não tem nem mesa em casa, né, velho? Deixa quieto. Que essas mesas, sabe aquelas mesas de plástico que a gente usa hoje em dia, que ela é levinha, eu falei, deve ser fácil levantar isso aí, né, os espíritos de usar ela. Só que naquela época não tinha mesa de plástico, né, então eu tive que voltar toda a minha cabeça e falar assim, não, naquela não tinha mesa de plástico. Tive que imaginar outra mesa pra criar a história. Madeira maciça, ali quero ver levantar. Tanto que eu fiquei com medo quando eu assistia Big Brother, tinha aquela mesa que rodava assim, sabe? Pros lados. Eu fiquei meio em choque, mano. Mas passou. Enfim, eu não queria ser Kardec nessa hora, mas vamos lá. Então ele começou a questionar. Poxa, ele falou, ok, o fenômeno da mesa girar, dela se levantar ou de fazer barulhos, né? Pode ser devido a forças magnéticas, eletricidade, 1000 coisas. Porém, o que Kardec percebeu é que os movimentos e as batidas tinham um princípio inteligente. Por quê? Ele respondia a batidas, então ele perguntava alguma coisa, respondia através de uma batida ou 2 batidas. Foi daí que Kardec, então, viu que, não é só um fenômeno... Só um parênteses, não era só Allan Kardec que estava estudando isso na época, cientistas estavam estudando, Sim, então eles, com certeza eles olhavam, eu acho, né, é uma opinião minha, eles devem ter visto se não tinha nenhum imã embaixo da mesa, se não tinha ninguém arrastando, devia ter eles deviam estar estudando bem aquilo ali, porque era uma coisa novidade na época, que não era muito comum, né, ver uma mesa ainda não é comum, né. Então eles queriam entender bem essa parada para não achar que era falcatrua, até porque antigamente existiam, eu acredito, muitas. Sim, e lembrando também que tinha aquela galera que ia por diversão, né? Que ia lá por nada, assim, fazer pergunta chula, pergunta que não tem nada a ver. Então tinha os dois lados, a galera que se interessava por aquilo como um princípio de estudo, e tinha uma galera que queria... estar ali, participar daquelas reuniões por pura e mera curiosidade. Né? Será que ele gosta de mim? Isso! Essas perguntas, né? Aí é o que me leva a lembrar também de um caso que a galera começa a falar, né? Que na Bíblia, lá no Antigo Testamento, falam que a gente não pode invocar os espíritos, né? Moisés, foi uma lei que Moisés colocou e tal. E daí só lembrando que naquela época não era aconselhado a invocação de espíritos, porque a pessoal da época dos hebreus, eles eram muito primitivos no sentimento, né? Não tinha vindo Jesus ainda para falar da lei do amor, etc. E a gente não tinha maturidade suficiente para falar que olha, a gente vai consultar os espíritos, mas é para consultar os espíritos para o seu crescimento, para você buscar algo que seja concreto. Então a galera ia lá questionar os espíritos para saber se a colheita ia rolar, se não ia, se ia ganhar mais boi, se ia ganhar mais cordeiro. Então não era ideia, né, gente? Nossa, cara, faz umas 2 encarnações, mas eu acho que eu lembro um pouquinho. Né? Não era tão primitivo assim. A gente tava lá com certeza perguntando se, né... Se ia chover amanhã. Não, e nessa essa questão, né? A questão da mediunidade, que a gente pode até falar no próximo podcast melhor sobre isso, né? Que
o que você vai passar na sua mediunidade tem a ver com o seu conhecimento pessoal, né? Você não vai pegar um espírito que nem eu, por exemplo, tão medíocre assim, e passar uma mensagem de Jesus. Que conhecimento que eu tenho para passar um conhecimento de Jesus? Eu não tenho. Então, se Jesus quisesse passar alguma coisa através de mim hoje, eu ia passar A, B, C. Entendeu? Eu não ia entender nada do que eu queria falar, pô. Ele ia falar, sei lá, em Illuminati, sei lá o que ele ia falar. Illuminati. Peraí, que ele não ia conseguir nem chegar perto de você. Ele ia ter que Começa reduzir lá por aí. a hora dele pra chegar perto de mim. Uns Então. 15 anos, né? Depois que a Carol gravou Amigos da Luz, ela acha que Jesus tá do lado dela. Não! Tá assim, Jesus vai incorporar em mim. Vai, Jesus. É, porque pra chegar em mim não pode, agora nela. Não, em mim só Chico mesmo. Ah, meu Deus. Humildade exalando o espírito da depressão. Brincadeira, do céu. brincadeira. Tipo Bento, se né? vocês vissem minhas companhias, tá ferrado. Enfim, continuando. Continuando. Então, Kardec começou a se organizar para comparecer nessas reuniões. Então ele mandava perguntas sérias para aquelas reuniões. E isso foi instigando cada vez mais. Foi daí que eles foram aprimorando as técnicas mediúnicas também de comunicação, né? Então, a batida por... a batida. Batida do A quê? batida do que? Do Lodum. Ela tá com Lodum na cabeça. Tô Lodum na cabeça. Bate forte. Então, as comunicações através de batidas, elas foram evoluindo. Primeiro, pela prancheta, né, que eles colocavam o cesto e perto do cesto eles colocavam o lápis e as pessoas que eram dotadas de mediunidade empunhavam a mão ali e aquilo ia se movimentando para dar forma a letras, números, etc. Que era uma coisa que funcionava como uma mão, né? Pro médium escrever. Até que foi evoluindo. Até a psicografia, né? Enfim. E outras formas de mediunidade. E daí, a partir disso, Kardec conseguiu compilar muitos dados, né? Ele foi... Em RAR. Em RAR. Uma zipada ali. Ele entrou no Skype, mandou pra vários locais diferentes. Skype conhecido como Correio. Colocou as mesmas perguntas em rodas mediúnicas diferentes e ia batendo as respostas, né? Na época eu acho que era pombo correio ainda, mano. Pode ser. Sim, com Pombo certeza. Mas muito do que o Allan Kardec escreveu foi queimado, né? Foi. É uma dúvida minha até que eu Livro não sei. dos Espíritos, meu. Você não podia... Ninguém podia ver você na rua lendo. Porque era o que? Era um crime? Do Era demônio. Era demônio. Bruxa- Casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Então era muito difícil. Imagine você ter que propagar uma coisa que você teoricamente provou que existe, ficou horas, meses, sei quantos, anos até escrevendo, e aí quando você lançasse, o pessoal queimava. Mas o legal que Kardec colocava... Eita. Desculpa. Ele É o tá- fogo do queimando ali. A psicofonia aqui e o Victor vai passar uma mensagem. Brincadeira. Mas o legal que Kardec colocava, ele chamava dos detratores, né? Os detratores acabavam a anunciar e divulgar o espiritismo muito mais do que a galera que curtiu o espiritismo. Porque você fala pra uma pessoa assim, esse livro aí não pode ler. Esse livro aí é do demônio. O que a pessoa vai querer fazer? Jogar fora? Não, ela vai querer ler o livro. Ela vai querer ler. Se falam pra mim que o livro é do demônio, eu não leio, velho. Ele como espírito é cagão. Tá vendo? Mas as pessoas não são cagonas igual o Victor. Ah, meu Deus. Pronto. Então as pessoas se interessavam. Por que estão queimando aquele livro? Por que estão falando que aquele livro tem coisa estranha do outro mundo, que não sei o que? Então a galera se interessava por aquilo. Então a gente tem que agradecer aos detratores do espiritismo. Peço até uma salva de palmas para eles. Mas então, Rafa, de onde que a gente tem um embasamento pra conversar melhor sobre isso? Onde você busca suas fontes pra falar sua opinião sobre isso? Sobre Irmãs Fox, né? Então, pra gente falar de Irmãs Fox, a gente tem algumas referências, né? Nas revistas espíritas, por exemplo. Sim. Nós também, ele não fala exatamente disso, mas fala também das mesas girantes, o que é o espiritismo, como o Carol disse. E parece que tem algumas coisas também no Obras Póstumas do Allan Kardec.
Então, nós pegamos até como referência a Revista Espírita. A Carol tem mais alguns dados aqui para falar sobre ela. A Revista Espírita é de 1858. Tem relatos lá de fenômenos que aconteceram em Hydesville e ele comenta também das irmãs Fox, etc. Então tem fonte de Kardec que fala das irmãs Fox e fala tanto dos fenômenos da mesa girante e de tudo que estava acontecendo naquela época. E aí tem um monte de gente que critica esses fenômenos, né? Aí que tá o problema. A gente vai buscar na internet, e a internet hoje em dia a gente sabe que a comunicação, ela tá em todo lugar, nós temos muitas informações, então o que é verdade e o que não é? Quem que tá falando o correto, quem que tá falando errado? Por isso que a gente falou que o assunto é polêmico, então não deve estar, eu tenho certeza que tem alguém aí que tá falando assim, mas não sei não, essa história de irmãs Fox, não acredito muito, mas é verdade. A gente também questiona no começo e a gente achando as informações na revista de Allan Kardec, a gente conseguiu ter um embasamento muito melhor e uma confiança muito melhor nessa informação. E na minha opinião, eu acho que o mais importante dessa questão das irmãs Fox é justamente entender o início desse movimento de transformação, né, do conhecimento, né? O conhecimento começou a ser passado pelos espíritos para nós e a gente começou a desenvolver uma comunicação diferente, né? Na época era o pessoal até, eu já vi esses termos em alguns lugares, que é como se fosse um telégrafo, né? Pegava o espírito, batia uma vez, era a letra A, duas vezes B e ia fazendo isso, né? E aí conseguiram até extrair informações, como por exemplo o nome do cara lá da Casa das Irmãs Fox, né? Que eu falei, do Charles, acho que é o nome dele. Então assim, a gente consegue ver que é possível passar várias informações. E a gente pode até introduzir com esse tema um próximo podcast, talvez falando da história de Allan Kardec, que fala muito sobre isso, né? Sobre esse, vamos dizer assim, um telégrafo, né? A gente vai usar outros termos também para essa definição. E eu queria só fazer um paralelo com o que o Giovanni falou, que a gente falou de tecnologias, né? Isso foi interessante, porque as tecnologias na época não eram suficientes, então foi desenvolvendo essa comunicação. Até brincamos do WhatsApp que ele recebe, eu nem sei de quem que é esse WhatsApp que ele recebe. Nem queira saber, Deus do livro. Ele tá vendo umas coisas ali, tem uns vídeos que ele pegou, então eu acho que a tecnologia ela vai desenvolvendo, então hoje a gente tem um conhecimento que Allan Kardec deixou pra gente poder desenvolver mediunidade. Então a gente consegue usar essa mediunidade de uma forma muito melhor do que ter que ficar usando objeto para isso, né? Porque a gente vai usar um telégrafo, vamos dizer assim, para poder passar uma informação, a gente pode usar nosso intelecto, né? A nossa mediunidade, o desenvolvimento disso. Exatamente. E essa foi a ideia, né? De ir evoluindo sempre, né? Kardec logo disse. Entre eu e a ciência, fique com a ciência. Então, é porque ele como cientista, né? Como aplicador de métodos científicos para todas as coisas que ele estudava, ele sabia que a ciência é algo que não estaciona. E não só Kardec, né, mas outros cientistas também muito renomados, como por exemplo William Crookes, né? Ele era um grande cientista que ele estudou muito o caso de um espírito chamado Kate King. Eu gosto desse cara aí, porque ele, se não me engano, ele descobriu um elemento químico da tabela periódica, não foi? Acho que foi esse cara aí, ó. Isso, foi esse mesmo. Aí o Rafa já tá pronto pra fazer o Enem. Tá vendo? Graças a Deus, a física, tô terminando a faculdade, pelo amor de Deus. E o William Crookes, ele foi considerado Sir pela rainha da Inglaterra, ou seja, ele era um cara muito renomado. Exatamente. Um changeman. Um gentleman. Mas ó, uma dúvida que eu tenho, que na verdade não é uma dúvida, é uma pergunta pra gente refletir. Por que antes a gente usava e hoje a gente não precisa dessas batidas? Por que hoje as mesas não giram? Por quê? Porque muita gente vai falar assim, mas antigamente tinha, hoje em dia não tem mais. Exato. Muita gente questiona isso. Para isso, separei uma pergunta Boa. do livro O que é o Espiritismo, por Allan Kardec, em que perguntam pra ele assim, exatamente isso que você falou, Vitor. Por que das mesas girantes saiu uma coisa... Não, peraí, li errado. Entretanto, bem vedes que já passou a moda das mesas girantes, que durante certo tempo fizeram furor. Hoje já ninguém se ocupa com elas. Por que se dá isso? Quando é uma coisa tão séria, né? Aí Kardec responde, porque das mesas girantes saiu uma coisa ainda mais séria. Ou seja, daquela brincadeirinha, por exemplo, modo de dizer, que a galera estava fazendo,
saiu dali uma ciência, uma doutrina, uma religião muito mais interessante do que as próprias batidas. E eu vou muito mais além, porque mais além, digo no seguinte que é mais importante, mas antigamente a galera era muito cética. Então elas precisavam ver pra quê? Pra crer. Exato. Hoje a gente ainda tem um pouco mais de aquela fé que a gente consegue acreditar sem precisar que tudo se prove. Né? Porque a gente tem embasamento. Sim. A gente tem aí uma codificação inteira, a gente tem aí milhões de livros psicografados de Você já leu? médiums. Não li milhões, mas eu tenho milhões na minha estante que estão aguardando um dia até a minha reencarnação próxima. É difícil, Se nossos livros falassem, eles estariam gritando. Eles estariam nos xingando. Tirando o e-book, ele fala, né? Audiobook, e-book não. Opa, como eu quis dizer. Mas o tio, o que é cético? O que é cético? Ah, o Rafa aqui pode falar. Olha, cético é aquele cara que pergunta e quer saber das coisas. Que duvida de tudo e não tem uma verdade absoluta. Então ele quer questionar as coisas e descobrir de onde que veio. Por quê? É o famoso cara chato que chega. Por quê? Eu brinco chato porque se alguém te pergunta toda hora por quê, a pessoa acaba sendo meio desagradável. Ou seja, mas o é Giovanni. importante ser cético. Fala cético, quer dizer, Giovanni. Não sou cético, não. O que os caras falam é verdade. Zoeira. E aí, em questão disso, eu tenho mais uma pergunta. Manda. Quem nunca brincou de brincadeira do copo na escola? Aí você foi. Isso aí Vamos fazer outro podcast agora. Não, porque assim, na minha visão, o que eu acho? Eu acho que pode passar um pouquinho dessa visão, né? De falar, brincadeira do copo, que são o mesmo princípio das mesas girantes. Ou então Você achar que das você batidas e aí a pessoa tá achando que tá tudo bem. que tá tudo bem Sim. ou que é algo do tipo. Então, e aí a gente eu queria saber o que vocês têm a dizer sobre isso. Antes da gente responder isso daí, a gente já fez até um post alertando isso quando começou a lançar aquela brincadeira do Charlie. A gente Sim. viu depois que era de um filme, mas querendo ou não, muitas crianças, muita gente tava brincando do Charlie, perguntando, zoando, mas lembrando que essas perguntas remetem a coisas sérias. A gente Se você chama, eles vêm, filho. exatamente. Tem essa. É brincadeira. Não Exatamente. existe isso. Nunca brinquei porque eu sempre morri de medo. E aí, respondendo a pergunta do Didio, Kardec, antes dele levar a pergunta que ele estava fazendo ali e a resposta que ele recebia como verdade, ele testava o espírito, né? Pra ver se o espírito era um espírito realmente de luz, que ele não era um fanfarrão, que tava ali falando coisa. Até porque Kardec, se vocês pegarem Livro dos Médiuns, tem um capítulo que fala só isso, como desmistificar falsos profetas e espíritos que se dizem ser Galileu Galilei, Da Vinci, etc, né? Então Da Vinci tinha... não, porque tá aqui encarnado. Ai, meu Deus Ai, do céu, meu eu Deus. vou parar de viver, velho. Na moral, é Na muito... vídeo que eu não posso dar 2. Eu vou Como cortar. dizia a Bezerra, né? Meu Deus. Tá um pior do que o outro aqui hoje. Eu Vamos terminar logo. Eu vou esse refletir podcast. se eu vou cortar essa parte ou não, na moral. Mas só voltando a uma perguntinha. Não, termina, deixa ela terminar de responder a sua. Não, então, justamente, Então, tinha, mesmo, tinha toda essa análise, né? Não era só receber a mensagem, era você descobrir com qual tipo de espírito você estava lidando. E, assim, hoje a gente já tem toda a informação aí, que Kardec trouxe pra gente e que outros médiuns também. E daí, quem sobra tempo pra fazer essas brincadeiras? A galera que não é tão do bem assim, né? Nenhum espírito de luz vai parar o tempo dele pra ficar respondendo quantos anos você tem. Pra ficar respondendo quando você vai tirar na prova amanhã. Pra ficar respondendo se sua mãe vai te deixar de castigo. Né? Crianças, parem. Por favor. Pensou, Jesus tá lá comandando vários mundos assim, ó. Não, pera Comandando aí. vários mundos. É The Sims, cara. Jesus joga The Sims com a gente, tá ligado? Continua, Peraí, gente. Essa linha de pensamento é muito boa. Continua. Vai, continua. Não, mas é isso mesmo, porque eu também, né? Eu já falei, mas vou falar porque eu nunca brinquei disso.
por sempre morrer de medo. E aí o que meus amigos faziam? Eles brincavam com a brincadeira do compasso, depois eles jogavam o compasso muito longe, assim, morrendo de medo também, sabe? eu cheguei a ver e realmente, assim, o compasso mexe. Só que é o que a Carol falou, né? A gente não pode confiar 100%, porque espíritos ocupados que buscam luz não estão desocupados para responder a gente. Exatamente. E o verdadeiro espírita não busca diversão, né? Busca informação. Exatamente. E depois dessa eu vou embora, porque foi pra mim. É isso aí, gente. Mais alguma coisinha você tem pra falar? Assim, foi um tema polêmico. Foi. Muito abrangente. A gente vai ver nos próximos podcasts, a gente vai falar, continuar, porque é um tema que tem muito conteúdo. A gente deu uma passada por cima, falou das coisas polêmicas, se é verdade ou não. Mas assim, é um assunto que se vocês quiserem entrar, se aprofundar, vocês entrem lá. Tem o livro O Espírito. Como que é que vocês falaram? Desculpa. O que é o espiritismo? O que é o espiritismo, foi o que eu disse. Ele é fininho, delícia de Rapidinho, ler, rapidão. Tem PDF na internet, Uns é 2 só anos você lê pesquisar. rapidinho. A gente pode até deixar na descrição do nosso podcast Vamos pra deixar, galera vamos pegar. A gente pode deixar uns links, né, de referência. Sim. Tem aquele da revista Espírita também, né, de certeza. 1854. Mas então, só pra gente retomar, o assunto desse podcast, a história das Irmãs Fox, foi só uma introdução para quando começaram a aparecer os fatos mediúnicos, né? O assunto do podcast mesmo em si são os fatos mediúnicos que começaram a aparecer, o estudo deles, né? Que também com a nossa codificação do espiritismo, que foi com Allan Kardec no século de 1800. Século de 1800? Século XIX. Século XIX, foi isso que eu disse. Vocês que estão entendendo errado. Ai, Eu falei no último podcast que eu precisava fazer Kumon. Tô achando que eu vou ter um parceiro de... Eu eu acho acho um que- cursinho ano que vem, tá aqui. tá achando que a gente vai ter que reencarnar pra ir pra escola de novo pra... Eu só queria lembrar que a gente está falando aqui de tudo isso, e é legal lembrar que o Espiritismo é a terceira revelação que a gente fala, né? Por quê? O que a gente quer dizer com isso? Que Moisés veio trazer uma revelação muito grande sobre que nós temos um Deus só, né? Que ele veio trazer as leis máximas, né? Os 10 mandamentos. Depois veio Jesus trazer a lei do amor ao próximo, né? Para fixar mais no meio na cabeça das pessoas milhares de anos depois de Moisés. E depois... muitos anos depois, né, no caso 1800 anos depois, é ainda Allan Kardec trazer um conhecimento que estava acontecendo na época, ele decodificou e passou pra gente a ideia de quê? Que nós temos que nos atualizar o tempo todo com as informações que a gente recebe dos mundos superiores. Exatamente. Então, se Jesus passou as informações incríveis, o Allan Kardec passa informações que nós podemos atualizar através da mediunidade. Então nós vamos usar agora o nosso intelecto, a nossa mediunidade, para trazer as informações mais atuais. E a gente percebe isso até na própria internet, no conhecimento que a gente atualiza o tempo todo, né? Então você vê que algumas coisas vão se conectando à ciência, à filosofia, à religião, né? Exatamente. E para finalizar o nosso podcast, primeiro eu gostaria de, né, se a gente errou alguma coisa, falou alguma besteira, Eu principalmente. né? Que a Pode, gente manda pra gente, porque no Isso. próximo podcast vai ter o nosso Momento Canelada, que é onde a Exato. gente corrige tudo que a gente falou de Soco errado. na se teve. boca. Soco na boca. Bola Pode. murcha, bola cheia. Bola também. murcha. Exato, a gente corrige, a gente... Pede desculpa já antecipadamente. Exatamente. Agradece a paciência, a atenção. Exatamente. E, como prometido, o nosso desafio do podcast vai ser a leitura do que é o Espiritismo. Já era. Livro, fininho, bonito. Fininho, bonitinho. Tem PDF. De Tranquilo. graça, ó. De graça. De graça. É pouca coisa e Sim. você vai aprender muito. E Tem exato. coisa melhor? Não tem coisa melhor. E aí, quem lê tem que fazer o seguinte. Um resumo Manda e um mandar resuminho, manda um resuminho pra gente postando lá na página do Ghostcast. E sabe o que vai ganhar com isso? Bônus hora. Um meme por dia na página. Ah, quero ver você não ganhar. Mentira. Quem fizer a leitura do livro e fizer um resumo bem legal, envia pra gente e a gente vai sortear
uma camiseta do espiritismo da Ah, não. depressão. Não! É o quê? É o quê? É isso mesmo! É o quê? Oh, nem eu tenho. Mentira, eu tenho algum. Mas ó, tem que ser postado na página, não pode ser por inbox pra todo mundo ver que você realmente fez. Exatamente. Isso. E daí posta lá na página, a gente vai pegar todos os nomes que mandarem até o dia do nosso próximo podcast. Vamos deixar assim? Então vamos gravar amanhã, né, time? Pra já não... Vamos dar Deixar um um dia. tempinho. Quando a gente publicar esse podcast, a gente vai divulgar a data que a gente vai sortear. Isso. Ó, se ele ficar Fechou. longo, você manda o link, põe em algum lugar aí, Dropbox, põe no seu blog. Chama a gente sei lá. no WhatsApp. manda Vamos lá. dizer assim, Não, você tem uns 15 dias pra fazer isso. Exatamente. Dá pra ler o livro em 15 dias porque ele é bem fininho mesmo, tranquilo. E daí, coloca os pontos que você achou mais legal e a gente vai sortear uma camiseta de Espiritismo da Depressão. Linda de Ah, bonita. oi, é o quê? Maravilhosa. Eu nem tenho ainda. E sem copiar a síntese do Google. favor. A gente vai pesquisar. A gente vai olhar no Wikipedia. Pode Se deixar. copiar, deixa o link lá pra gente ver se é bom mesmo. Fechou, gente? Então Fechou. fiquem com Deus e até o próximo podcast. Beijo do gordo! Beijo! Tchau. Uou.